Palavra de hoje: o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quantos temem ao Senhor? Você é abençoado. A Bíblia é um livro maravilhoso. E o Senhor, Ele nos dá muitos quadros de fé, muitas imagens de fé, para que você possa se ver naquela imagem e exercitar fé, para que a perfeita vontade de Deus aconteça na sua vida. Porque nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Por isso a nossa oração constante é: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, maravilhosa, porque Deus ama você. Essa é a base da nova aliança. Então, às vezes você tem o Salmo 1, por exemplo, né? Salmo 1. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso, verso 3, ele será como árvore plantada junto a correntes de água. Você tem que visualizar. Tem água viva correndo, eu estou plantado, eu estou enraizado, não tem tempestade que me arranca dele, não tem inimigo que me corta ou me arranca, eu estou alicerçado, eu estou enraizado, e das minhas raízes eu recebo água permanentemente, não dependo das circunstâncias, minha folha está sempre verde, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E o que mais? Tudo o que ele faz será bem sucedido. Você tem que levantar da sua cama de manhã e declarar: tudo o que eu faço, eu sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido liderando, eu sou bem sucedido no meu trabalho, eu sou bem sucedido estudando, eu sou bem sucedido me relacionando. Tudo que eu vou fazer, eu sou bem sucedido. Por quê? Porque tem um rio de vida perto de mim, tem um rio de vida saindo de dentro de mim, e eu sou árvore plantada. Você não é árvore que nasceu por conta própria. Você não é uma árvore numa floresta que nasceu por si só. Não, você é uma árvore que foi plantada. O jardineiro plantou você. Você está no jardim do Senhor. E aquele que plantou tem prazer em cuidar de você. Porque você não é uma árvore qualquer. Você é uma árvore que foi plantada. Lá em Jeremias 17, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quantos confiam no Senhor? Quantos têm esperança no Senhor? Então você é bendito. Bendito significa abençoado, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor. O calor vem, acredite, é inevitável. A tempestade, a ventania vem, é inevitável, mas você tem raiz que está estendida para dentro do solo, até a rocha, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, presta atenção, tem anos de crises, tem irmãos que ficam surpresos, e nesses anos eu tenho visto que é cíclico, sempre tem tempos de vacas gordas, e sempre chega o ano da crise. Se você pegar jornais do passado, você vai ver que isso é sempre cíclico, de tempos em tempos. A Bíblia diz que também existe o ano de sequidão. Não é que existe o momento de estio, não. Tem épocas inteiras de sequidão. Mas você não teme, não se perturba, sabe por quê? Você está plantado pelo Senhor junto às águas. Então você tem que ter essa visão, essa imagem na sua mente, entendeu? E ser abençoado por ela. A palavra de Deus tem que estar na sua boca. Não é você falar simplesmente algo, é falar a promessa, é falar a palavra. Ela não vai se tornar realidade pelo muito repetir, ok? Não é pelo muito repetir que ela se torna verdade, nada disso. Mas porque você crê que já é verdade, você pode falar o quanto quiser. A maneira de ministrar fé é falando, mas fale a verdade, fale a palavra.
A Bíblia diz que um dos valentes de Davi, chamado Eleazar, a Bíblia fala que ele, lutando contra os filisteus, ele ficou sozinho numa eira, e centenas vieram contra ele. A Bíblia diz que ele pegou a espada, e depois de lutar contra o inimigo por muito tempo, diz a Bíblia, a espada ficou pegada à mão dele. Isso significa que ele e a espada se tornaram um. Sabe o que é a espada? A palavra de Deus. Quando você pegar a espada e lutar, e a tal ponto você segura a espada que depois ela fica grudada na sua mão, significa que você e a palavra se tornaram um. Não vai ter inimigo capaz de prevalecer contra você. Volta para o Salmo 128. Olha as promessas de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor nos seus caminhos. Primeira coisa, do trabalho de tuas mãos comerás. Essa é a promessa de Deus para você. Você vai comer do seu trabalho. Isso significa que o seu trabalho vai dar renda suficiente para você se manter e manter a sua casa. Essa é a promessa de Deus. Você não vai comer do trabalho de outros. Você não vai comer do governo. Você não vai comer do trabalho do seu genro, nem do trabalho do seu pai, nem de algum parente. Não. Você vai comer do seu trabalho. Você vai receber o trabalho cheio de dignidade, dizendo: eu suei, eu trabalhei, ganhei o meu salário. Vai chegar na sua casa e vai ter o prazer de sustentar a sua família, porque isso procede do Senhor para todos os seus filhos. Todos. Pastor, não estou vivendo isso, não está acontecendo isso comigo, eu estou desempregado, parece que não tem porta que se abre. Pare de olhar a circunstância, ponha na sua mente a imagem que eu estou passando para você. Está me ouvindo? Você é árvore plantada. Tudo que você faz, você é bem sucedido. Minha esposa estava me contando de uma irmãzinha, eu não me lembro detalhes da história, se eu estiver errado a irmã me corrige depois, que eu preguei um dia sobre isso, né? Que Deus vai usar os 5 pães e os peixinhos que você tem. Às vezes coisa pequena. E ela dizendo a minha esposa que ela sabia fazer laço. E ela começou a fazer pequenos laços para vender. Eu nunca comprei um laço na minha vida, aleluia, para mim. Mas eu fico vendo, as minhas netinhas, pelo menos quando sai comigo, toda vez o laço some. Eu fiquei pensando, essa irmã é mais sábia do que ela, que apareceu humilde, mas ela é que é inteligente. Por quê? Ela está prosperando, fazendo algo que eu próprio nunca imaginaria. Mas Deus está abençoando. Aí ela trouxe um presente para mim e para minha esposa. Não é um laço, trouxe um presente, outro presente. Trouxe outro presente para nós e testemunhou isso. Porque com algo aparentemente pequeno, Deus já está fazendo prosperar. Olha para cá, tem algo que Deus já deu para você, que você não está percebendo, mas que vai ser o canal do milagre na sua vida. Tem algum talento, tem alguma habilidade, tem alguma coisa que você sabe, algo que Deus já te deu. Ele não vai dar, Ele já deu. E Deus vai usar isso para prosperar você, para que você coma do seu trabalho. Não é da vontade de Deus que você viva desempregado. Tudo bem, perdeu o emprego, mas Deus vai abrir outra porta para você. Amém, querido? Feliz serás. Segunda coisa, vai ser feliz. Você sabe, nós crentes não gostamos muito dessa expressão, feliz serás, não é? Pedro fazendo uma referência ao Salmo 34, ele diz: quem quer ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? A vontade de Deus é que você viva dias felizes. É que você sente na sua casa, no sofá da sua sala, abre o braço e fala: eu estou vivendo dias maravilhosos. Isso aqui é dia feliz. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja feliz. Quem? Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode sentar na sua casa? Eu estava na minha casa, aí estava lá minhas 2 filhas, minha filha com as suas 3 meninas, minhas 3 netinhas, e elas vieram tudo para cima de mim, e eu sento na minha mesa, comendo uma boa carne com uma boa parte de gordura, porque eu sou feliz. Para mim, picanha sem gordura não é picanha. Mal passada. Porque só tem 2 formas de fazer carne, a certa e a errada. Ou é mal passado ou é errado, não tem outro jeito. E eu sento na minha mesa, eu abro o meu braço e falo:
Eu sou feliz demais, meu Deus. Que vida maravilhosa eu tenho. Aí eu chego domingo de manhã, eu vejo a cara dos irmãos, e os irmãos me abraçam, e quando eu prego você diz amém. Aí eu falo, eu sou feliz demais, Senhor. Porque essa é a promessa de Deus. Você tem luta, pastor? Ih, luta é um negócio. Eu nem olho muito para elas, porque elas estão sempre por aí. Mas as lutas não me definem. O que me define é a alegria de servir ao Senhor. E vai definir você também. Ah, pastor, estou vivendo um tempo de luta, estou deprimido. Olha, o Senhor vai te consolar. O Espírito Santo vai te encorajar. A palavra de Deus vai hoje tirar você da tristeza, da melancolia. Porque não é essa vontade de Deus. Você não tem que viver assim. Passa por ele. Pastor, mas o texto diz que tem o ano da sequidão e tem um vale. Lá no Salmo 84 diz que quando o justo passa pelo vale árido, faz dele um manancial, um jardim. Na hora que você chega é um deserto. Quando você termina de passar e olha para trás, não era deserto mais, agora é um jardim. Por quê? Porque você solta água quando você anda. É um aguaceiro onde você passa. Quando você passa, o ambiente muda. Porque sua palavra é de fé e de vida. E as pessoas veem algo diferente em você. É a santidade de Deus. Jesus disse que Ele nos deixou a sua alegria completa. Entendeu? O Senhor era alegre. Jesus, a Bíblia fala que Jesus era homem de dores. Jesus foi homem de dores só uma vez no Calvário. Por quê? Porque Ele levou as nossas dores. Porque Ele levou as suas dores. Aí se tornou um homem de dores. Mas enquanto Ele andava aqui, Ele não era homem de dores. Você acha que Ele tinha dor na coluna, dor na junta, dor de cabeça? Pedro, prega hoje, estou com enxaqueca. Você acha que tinha isso? Ele não era homem que vivia com dor. Ele vivia feliz. Por isso Ele fala, meu jugo é leve. Quando sentem alegria na presença do Senhor. É promessa. Feliz serás. Agora olha, isso aqui então é maravilhoso. Tem irmão que às vezes me critica dizendo, pastor Luiz, agora só prego coisa boa. É porque a nova aliança só tem coisa boa. Por que Jesus iria descer da glória, morrer no Calvário para falar coisa ruim para você? Não, depois que Ele fez tanta coisa, agora só tem promessa boa. Qual que é a próxima? Tudo te irá bem. Se não está indo bem, é porque não acabou ainda a história, espera acabar. Porque no final a promessa é, tudo te irá bem. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu estou no começo, vou estar no fim. E Ele vai garantir, preste atenção, que no final tudo te irá bem. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Pastor, mas tudo. Ah, mas é tudo, não importa, é tudo. No final você vai ter lucro. Não sei como, pastor, não se preocupe, não pergunte como, não é sábio perguntar para Deus como é que Ele faz as coisas, porque Deus faz por caminhos misteriosos. Apenas descanse e creia, no final eu vou ter lucro. Por quê? Porque tudo te irá bem. Depois diz mais, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Eu sei, esse salmo foi escrito para homens. Então primordialmente a promessa é para homem. Mas você pode também, mulher, tomar para você e declarar que o seu marido, aí não pode ser interior, tem que ser fora de casa, né? Seu marido vai ser também fonte de suprimento na sua vida. E você pode declarar a respeito do seu marido, eu não vou comer do meu trabalho, vou comer do trabalho dele. Porque é a promessa de Deus. Presta atenção, homens de verdade ficam felizes de poder pagar tudo. Se ele não pode pagar, acredite, no fundo ele não sente feliz. Porque o homem mesmo, ele gosta de chegar e falar, mulher, pode escolher o que você quer. É verdade ou não é, irmãos? Os homens digam a verdade ou não é? Claro, o prazer do homem é ver a sua casa feliz. É o menino que sonha com a bicicleta, ele vai lá, compra e vê o olho do menino brilhando, ele enche o peito e fala, eu sou homem ou o quê, meu Deus do céu? É verdade, acredite em mim. Homem, Deus criou para isso. Ele ama sentir que ele é coluna, que ele é útil. Homem é resolvedor de problema. Presta atenção, homem não gosta de discutir problemas. Estou explicando para as irmãs. Entendeu? Que às vezes tem irmã que ela não queria casar com um homem, ela queria casar com uma amiguinha que senta com ela para discutir.
problema, a relação. Discute com a sua amiga. Homens não discutem. Normalmente eles detestam discutir. O máximo que eles fazem é Mas se a conversa demora muito, ele vai jogar bola. No que ele faz muito bem. Olha para cá. Aprenda. Deus quer abençoar o seu marido. Olha para cá, homem. A sua casa é abençoada quando você é abençoado. A sua esposa vira videira frutífera. O que significa isso? Você vai embriagar com o vinho da sua mulher. Vai beber na boca dela o seu vinho. Opa, tá ficando forte a pregação. Vai. Só para casado, solteiro só ouve e sonha, mas sem detalhes. Essa é a vontade de Deus. Mas diz mais: seus filhos serão como rebentos da oliveira. O que é o rebento da oliveira? Azeitona. O que vem da azeitona? Azeite. O que é o azeite na Bíblia? Unção. Seus filhos são ungidos do Senhor. É bênção demais, querido. Entende? É bênção demais. Eu amo esse salmo, porque ele fala de como é para você, o que seria o habitual para você. Filhos ungidos. Pastor, meus filhos não são ungidos agora. Então mude a sua fala. Fale fé. Fale o que está escrito. Não fale o que você está vendo. Fale o que você quer ver. Entende a diferença? Pare de repetir o que você está vendo. Porque o que você está vendo não vem de fé. Porque fé é a certeza de coisas que você não... Se você fala o que vê, isso é fé? Não, fé é falar do que não vê. Pastor, você não conhece minha mulher? Eu falo, não preciso. Fale você o que você quer ver. Ela é muito difícil, mas ela é videira frutífera. Ah, meus filhos não trabalham demais. São ungidos do Senhor. Não importa o que o vizinho falou, nem que a sua sogra ou sua cunhada falou. Seus filhos são ungidos do Senhor. Quantos dizem amém? Amém? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Muito bem. Pastor, tudo isso é assim? Não tem nenhuma condição? Não, tem uma condição. Volta o verso primeiro. Quem está qualificado para essas bênçãos todas? Quem está qualificado? O homem que teme ao Senhor. Primeiro ponto. E o segundo ponto que... Ah, pastor, você estava tão bem. Vamos voltar para o Velho Testamento agora, voltar para a lei. Mas a promessa, ela é para um tipo de homem, um tipo de mulher. Que tipo é esse? É aquele que teme ao Senhor. Em primeiro lugar. Muito bem. O que significa temer ao Senhor? Sim, porque muitas pessoas têm uma visão ainda lá do Velho Testamento. Pastor, mas no Velho Testamento o homem não tinha que realmente ter medo de Deus? Presta atenção. Nem no Velho Testamento temor é medo de Deus. Mas no Velho Testamento havia sim razão para ter medo. Por quê? O que Deus falou para Moisés? Não chega para cá. Se for chegar, tira a sandália do pé. Lá no tabernáculo, no templo, não entra no Santo do Santo, porque se entrar, morre. Então, dá para ter medo disso? Sim ou não? Mas isso era a velha aliança. Na velha aliança, Deus se relacionava com o homem com base na lei. O que é lei? Obedece, que eu te abençoo. Mas algum homem jamais cumpriu a lei? Alguma vez? Nunca. Nenhum homem nunca cumpriu a lei. Então, Deus sempre tinha que trazer juízo. Mas não porque Deus é mau, mas era a base daquela aliança. Ok? A base daquela aliança era obediência como condição para a bênção. Mas como ninguém conseguia obedecer, as pessoas então tinham medo de Deus. Por isso, no dia em que Jesus ensinou seus discípulos a orarem, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Eu sei que tem gente que acha que essa oração do Pai Nosso ainda é para o Velho Testamento. Eu já ouvi isso, eu não sei quem me falou esses dias. Tem pastores que ensinam que a oração do Pai Nosso não é do Novo Testamento. Presta atenção, no Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai, ninguém. Era só Senhor, Senhor dos exércitos, Jeová, Yahvé, Jeová, como você quiser pronunciar. Mas não Pai. Mas Jesus veio para revelar um novo nome, e o novo nome é Pai. Por isso, lá em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, verso 17, Paulo diz que nós não, porque não recebestes
o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Por que outra vez? Porque era assim que vivia antes. Você era apenas servo, e o servo vive com medo de ser mandado embora. O servo tem medo de ser açoitado, porque o dono dele poderia fazer, ok? O servo não é filho, não participa da herança. O servo, ele pode ir embora a qualquer hora. Por isso, o servo vive atemorizado. O que é atemorizado? Cheio de temor. Mas Paulo diz: recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então, o temor de Deus na nova aliança, principalmente, se bem que no Velho Testamento também já era assim. O temor não significa viver aterrorizado, com medo de Deus. Tem crente que vive com medo de Deus? Tem. Ele está sempre pensando que Deus vai pesar a mão, porque ele fez algo de errado. Todas as vezes que acontece algo ruim, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Deve ser consequência, é algo que eu fiz, Deus está nervoso comigo. Ele nunca atribui a obra do diabo, ele sempre pensa que é Deus que está chateado, zangado com ele. Então ele vive com medo. A vida dele é esperar o mal. Quando tudo está indo bem demais, ele fala: está muito bom para ser verdade. Quando ele ouve uma pregação como essa, cheia de bênçãos, ele fala: esse pregador não sei não, essa pregação é muito ralinha para novo convertido, porque para velho convertido é só pancada na moleira. Essa é a mentalidade de muitos. Ah, pastor, mas eu não consigo entender dessa maneira. Eu acho que andar envolve sim cumprir os mandamentos. Lá em 1 João 3, verso 22, diz assim: e aquilo que pedimos, é uma promessa maravilhosa, e aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus. Aí, pastor, olha aí, agora que eu quero ver o que você vai dizer. Está escrito: nós só recebemos o pedido da oração porque nós guardamos os mandamentos. Mas na sua cabeça está pensando que é o mandamento de Moisés. Não é. Quando fala seus, está falando de Cristo. Ok? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora, qual é o mandamento de Cristo? A Bíblia explica a Bíblia. O que diz o verso 23? Ora, o seu mandamento é este. 2 pontos. Não é maravilhoso que o próprio texto vai tirar sua dúvida agora? Você fica achando que o mandamento são os 10 mandamentos de Moisés. Não são. O seu mandamento é este. Qual que é o primeiro? Que creais. Olha o mandamento de Cristo. Por que Caleb agradou a Deus? Porque ele creu. Por que se diz que Caleb seguiu a Deus? Porque ele creu. Olha qual é o mandamento. Presta atenção. O mandamento de Cristo é que creiamos em o nome do seu Filho Jesus. E o que mais? Nos amemos uns aos outros. Como temos que amar uns aos outros? Como ele nos... Qual que é a única maneira de você amar o seu irmão? Meditando no quanto ele nos amou. Foi assim com Caleb, é assim no Novo Testamento também. Quantos querem essa promessa na sua vida? Vamos confessar junto esse salmo? Abre aí, Salmo 128. Aleluia. Diga: eu sou bem-aventurado. Diga: eu sou abençoado, porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Diga: eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Diga: eu não vou comer do trabalho de outros. Diga: eu não serei sustentado por outros, mantido por outros. Diga: eu vou comer do meu trabalho. Diga: eu serei feliz. Feliz na minha casa, feliz no meu trabalho, feliz no ministério. Diga: eu viverei feliz. É a promessa de Deus. Diga: tudo me irá bem. Diga: eu serei bem-sucedido, porque eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que eu faço é bem-sucedido. Diga: eu creio na promessa de Deus. Diga: o meu cônjuge no interior da minha casa será como a videira frutífera. Diga: os meus filhos, como rebentos da oliveira, são ungidos do Senhor. Diga: esta é a maneira como eu serei abençoado, pois eu sou aquele que tem
teme ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Apresentação: Pastor Aloísio Silva.